Bom, vamos lá, né? Pessoal, boa tarde. A nova forma de celebrar, né? Hoje é um dia muito especial para nós da Raízes. Nós completamos 24 anos de existência e, junto com ele, um legado de desafios que nós enfrentamos. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, porque sem ele a gente não estaria aqui, a todo o meu time, a todos os meus fornecedores, os meus clientes, os meus amigos, que contribuíram para que a gente chegasse até aqui. E para celebrar esse dia, né, ninguém melhor que ele, meu amigo, meu ex-sócio, meu companheiro, um cara que me ajudou muito na vida, que me ensinou a ser visionária. Eu lembro o primeiro carro zero que eu fui comprar, eu queria comprar um, ele dizia, não, Célia, compra o outro, você vai conseguir pagar. Então, é um cara que sempre me colocou para frente. Esse é o Zé Carlos Semenzato, né? Zé Carlos Semenzato é o grande dono, idealizador da Microlins, foi o primeiro empresário a acreditar no merchandising vespertino, né? A acreditar no programa de TV. A gente doava uma casa todo domingo, né, Zé? No programa do Gugu, no programa do Netinho. E essa sacada fez a Microlins explodir no Brasil inteiro. Há 9 anos, o Zé Carlos vendeu a Microlins para o Grupo Multi, depois esse grupo foi vendido, a Microlins foi vendida para outras pessoas, mas há 9 anos ele criou uma rede, a SMZTO, que é uma aceleradora de franquias no Brasil. Então, hoje ele tem 14 marcas, 2.000 unidades franqueadas, e entre elas, Instituto Embeleze, Odonto Company, Espaço Lazy, Joy Juice e MyLast, entre outras, são 14 marcas. Faturou em 2019 bilhões e 200, Zé Carlos está aí para não deixar mentir sozinha, e esse ano a previsão é de 3,5 bilhões. Né? Então, é um cara que, desde o começo da pandemia, vem dando algumas orientações, né, de manter emprego, de a gente não matar no ninho os nossos colaboradores, e é alguém que eu tenho o privilégio, né, de acompanhar a carreira e de ter como amigo, né, na minha vida. Sempre que a coisa aperta, às vezes, o que eu faço? É um querido na nossa vida, é alguém que eu respeito, que eu admiro, e ele sabe disso. Então, gente, nada melhor, né, que José Carlos Semenzato para falar para a gente de recomeço em 2021. O que é certo, o que é incerto, e contar para a gente qual é a visão dele. Zé, muito obrigado, viu, por você estar aqui. Obrigado você, Célia. Você é sempre uma querida também, uma pessoa que eu conheci desde muito cedo, ainda quando aluno, né, e depois professor lá em Lins. Então, esse papo que nós vamos bater aqui vai ser muito interessante, mas o grande foco aqui é celebrar os 24 anos, né, da Raízes Soluções, da editora, e para essa celebração, claro, nós vamos ter momentos aqui muito emocionantes, porque a minha trajetória, ela é muito vinculada ao criador da editora Raízes, da Raízes Soluções, que foi o saudoso José Rafael Rosa Passini, uma pessoa que foi meu primeiro patrão de carteira assinada, né? E ter você aqui, Célia, como uma das pessoas que eu consegui, através da parceria, através do fruto do trabalho conjunto, fazer realizações. Você foi uma das pessoas que acreditou no sonho do Semenzato lá atrás, logo nos primeiros anos da Microlins. Você veio como executiva, logo depois você, por conquista e mérito próprio, você conquistou participação no negócio da Raiz Editora, e você fez por merecer, né, durante toda essa trajetória, ter se tornado a minha sócia. E mais do que isso, o que eu fico muito feliz, eu estou com o Instagram aqui aberto, também ao vivo, queria aproveitar e desejar uma boa tarde para todos, e dizer para você, Célia, que você é uma testemunha viva das pessoas que trilharam junto comigo e que fizeram muito sucesso. Não por acaso, claro, não é por causa do Semenzato, mas você é uma pessoa
que certamente é muito grata a tudo que a gente conquistou juntos nessa trajetória. Então, para mim, é muito... Quando eu digo nas minhas lives, através do Instagram, YouTube, que eu, graças a Deus, pude fazer muitas pessoas ricas, muitas pessoas felizes profissionalmente, você é uma delas, tá? Que está sempre na minha lista como uma das pessoas que eu me sinto muito honrado de ter trilhado uma trajetória profissional, societária e termos sido vencedor nessa trajetória, tá bom? Claro, eu sempre digo que a gente nunca vai ter tudo que a gente gostaria de ter na vida, e um pouco do que eu vou falar para vocês aqui nessa meia hora, no máximo 25, 30 minutos, depois nós vamos abrir um espaço, né, Célia, para perguntas e respostas, que eu acho que isso vai tornar muito produtivo, mais do que falar o que eu penso, é poder ouvir as dúvidas que vocês têm e poder, de alguma forma, com muita humildade, usar esses meus 30 anos empreendendo, com muito êxito, com muito sucesso no Brasil, e poder levar essas experiências para vocês, tá? Mas eu não poderia deixar de falar que para você chegar a ser um empreendedor de sucesso, você ter o privilégio de ser convidado, né, para fazer uma fala dessa em homenagem a 24 anos de uma empresa muito vencedora que começou na garagem da casa do meu sogro. Não sei se você se lembra, Célia, mas a editora chegou um momento que não havia espaço na Garagem Cópias para a gente poder produzir as primeiras edições de livros, e aí eu e o Rafael Pacini colocamos as máquinas gráficas na garagem da casa do meu sogro, ali na cidade de Lins. E ali ficou provavelmente um ano e meio, de uma forma improvisada, mas é assim que nascem os negócios de sucesso. Às vezes, você empreendedor que está começando agora, fica tentando esperar o momento ideal, o momento propício para você empreender, e você perde as oportunidades que a vida pode te oferecer. Então, eu já vou começar dizendo o seguinte: não percam as oportunidades que a vida traz, seja rápido, né, para aproveitar essas oportunidades. Mas a minha trajetória, e algumas pessoas, Célia e demais web espectadores, perguntam: Semenzato, no direct do Instagram, no Facebook, ou às vezes pessoalmente, por e-mail, como é que faz para ter sucesso? Como é que a gente se torna um empresário de sucesso? Então eu vou colocar em rápidas palavras, talvez aqui 10 minutos, um pupurri de alguns ingredientes, alguns fatores críticos de sucesso que você vai tentar, enquanto eu vou falando aqui, falar de mim mesmo não é algo fácil. Ninguém consegue ficar falando bem de você próprio. Mas se eu não passar por esses minutos aqui, dando de forma clara, efusiva, verdadeira, como foi a história do Semenzato para chegar aqui, você não vai conseguir estabelecer uma correlação com a sua carreira profissional. Você, colaborador, gerente, professor, médico, empresário, não importa a profissão, não importa o cargo que você ocupa. E essa minha trajetória vai mostrar isso. Sabe por quê? Com 12 para 13 anos de idade, o Semenzato se tornou o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. A Célia conhece bem essa história, ela era de Lins, ela acompanhou toda essa trajetória. E sabe por quê que eu me tornei? Porque eu fazia diferença. A coxinha poderia certamente ser melhor, o ingrediente. Minha mãe usava talvez um pouco mais de manteiga, um pouco mais de mandioca, algo que era o tempero exato daquilo. Mas no final do dia, o que fazia diferença era a vontade que o Semenzato colocava, energia, o olhar que ele colocava naquelas vendas, tratando com muito carinho seus clientes, que eram os pedreiros, os encanadores, os pintores das obras do Jardim Xingu, Célia, Parque Xingu, lá de Lins, quando estava em construção, e eu aproveitei, havia um nicho, havia ali um público-alvo, um target que a gente fala, perfeito para eu poder vender as minhas coxinhas. E sabe qual foi o resultado dessa trajetória, gente? Em um ano, eu consegui comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe. Mas não é o objeto que está em discussão aqui, não é o Fusquinha 1962. Sabe o que está em discussão aqui? É que a gente levava 1h30 para chegar na igreja, Célia, a pé, 3 vezes por semana. E eu já era grande e, enfim, sofria muito com essa... Vamos a pé, de mãozinha dada, com meu pai, com a minha mãe, indo para a igreja 3 vezes por semana a pé. Quando nós compramos esse Fusquinha, houve uma transformação na vida da família. Gente, de vez em quando a gente empurrava o Fusquinha, porque era 6 volts, bateria, usado. Então, de vez em quando ele dava um pouquinho de trabalho. Mas, gente, isso era muito esporadicamente, mas isso transformou a vida.
Bom, não satisfeito de ter sido o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, eu poderia falar meia hora disso aqui, eu sou contratado pelo Rafael Pacini, da Garagem Copos, para ser um copiador de xerox, com 15 anos de idade. Só que com 14 para 15 anos, eu começo a fazer um cursinho de final de semana de programação de computadores, tá bom? Bom, com um ano, eu vou tentar ser bem resumido para a gente não perder muito tempo. Com um ano na Garagem Copos, eu me torno gerente da copiadora. Por quê, gente? Tinha ali 25 colaboradores, uns de 25 anos, 23 anos, 18, e eu com 16, 15 para 16 anos. Só que é o seguinte, eu não estava ali para ser um copiador de xerox, eu estava ali para ser o melhor copiador de xerox que Lins teve na história. Não é aquela coisa de você ir lá e cumprir tabela, você ir lá tirar uma xerox comum como todo mundo tirava. Sabe por quê? Eu queria fazer com que a cópia ficasse melhor que a original. E aí eu já vou deixar uma pergunta para vocês. Quem é de vocês que estão tentando fazer o melhor na sua função? Será que você está tentando fazer sua cópia ficar melhor que a original? Ou você está simplesmente colocando o original em cima do visor da máquina, apertando o botão verde lá para tirar a cópia e não quer nem saber o resultado da cópia que vai sair? Você não analisou qual é a melhor máquina, qual que vai eliminar o fundo, qual é a que tem melhor tecnologia para aquele original. E você, no dia a dia, é confundido todos os momentos na função que está, achando que você está para ser essa função o resto da vida. E você está esquecendo que você está de passagem nessa função e que essa função é um trampolim para você buscar outras oportunidades. Resumidamente, sabe o que aconteceu de eu ser o melhor copiador de xerox que Lins teve na história? Eu sou visto pelo Valmir da Rocha Melges, que é um outro amigo lá de Lins, a Célia conhece muito bem. Foi através do Valmir que eu conheci a Célia, na Sermaco, né, onde a Célia era contadora no grupo Sermaco e eu entrei como programador. Valmir Melges me viu no balcão da copiadora. Valmir era o cliente mais chato da copiadora. Quando ele chegava no balcão, todo mundo fugia, ninguém queria ser atendido pelo Valmir. O Semenzato sempre pronto, prestativo. Senhor Valmir, o que o senhor deseja? O que aconteceu com isso? Valmir da Rocha Melges, que era consultor do grupo Sermaco, auditor, precisou de um programador de computador. E eu, como sempre muito afável, ficava conversando com ele no balcão, enquanto eu tirava a cópia. Pois não, seu Valmir, como é que estão as coisas? Como é que estão as empresas? Olha, seu Valmir, estou fazendo um curso de computação, viu? Estou aprendendo a programar computadores. Seu Valmir olhou para mim e falou, esse garoto é diferenciado. O lugar dele não é ficar aqui tirando cópias. Sabe o que ele fez? Ele foi até o Rafael Pacini e falou, você me permite que eu faça um convite para o Semenzato e trabalhar lá na Sermaco? É uma oportunidade incrível, esse garoto merece. Então eu queria deixar a mensagem para você. Você está acomodado ou você está cumprindo tabela aí na sua função? Você está simplesmente esperando dar o horário para ir embora. Você mal chega no horário, quando não chega atrasado, não, está preocupado que horas que é a hora do almoço. Não funciona. Você não vai chegar em lugar nenhum, seja como empreendedor, como colaborador, como gerente, como diretor, como sócio, como ninguém. Se você não for o número 1, se você não for o melhor, você não vai chegar lá. Mas não para por aí. Com 17 anos, eu termino meu curso técnico em processamento de dados, Célia. E aí eu sou convidado pelo Instituto Americano de Lins da Igreja Metodista para ser professor segundo grau. Sabe o desafio de um garoto com 17 para 18 anos? Se tornar um professor segundo grau que deveria ter uma faculdade de pedagogia. Teria que ter uma preparação de curso superior para poder ministrar. Aí sim o Instituto Americano de Lins consegue uma autorização especial da Delegacia de Ensino do Estado e o Semenzato se torna o melhor professor de computação que Lins já teve na história. O que eu quero dizer com isso? Porque eu chegava na sala de aula e eu não estava lá preocupado que horas que ia começar a aula, que horas que ia acabar. Eu era intensivo do minuto que eu entrava na sala até o final. Os alunos das classes que eu não lecionava pediam, faziam abaixo-assinado porque queria que o Semenzato fosse o professor. E o que eu estava tentando ensinar com 17 para 18 anos? A eles serem transformados, a vida deles mudarem profissionalmente. E eu lembro que eu falava assim, gente, presta atenção, aprendam o que eu estou passando para vocês aqui, porque isso aqui é só um trampolim para mim. Olhem no final dessa escada aqui que vocês vão me ver lá muito, muito longe daqui.
E eu quero que vocês estejam aqui no meu lugar quando eu estiver galgando lá o último degrau dessa escada que vocês estão vendo imaginariamente aqui, ó. E assim aconteceu. Eu formei um monte de programadores, eu transformei um monte de gente que hoje me mandam mensagem do Brasil inteiro. Professor Semenzato, você não faz ideia do que aquelas aulas do curso técnico transformaram a minha vida. Bom, e aí a pergunta que eu volto a fazer, você está sendo o melhor profissional na posição que você ocupa? Ou você está esperando cair do céu as oportunidades? Elas não vão cair. Bom, programação, 5 anos, professor segundo grau, 5 anos, eu completo 23 anos de idade, um garoto ainda. Olhei para tudo aquilo e falei, meu Deus, já estava casado, morando na melhor casa no bairro, dos melhores bairros da cidade, carro novo na garagem, vida já realizada. Eu olho para tudo aquilo e falo, meu Deus, eu quero mais, eu não quero ser um programador dentro dessa sala de aula, acho que eu posso transformar a vida de milhares de pessoas através do cursinho de final de semana, do curso de programação, né, do professor. A inspiração veio para fundar a Microlins. E ao nascer a Microlins, logo depois surgiram as primeiras necessidades, que foram o quê? Quem é que vai fazer os livros da Microlins, Célia? E aí entra e começa a nossa trajetória. Quando, Célia, eu tinha conhecido na Sermaco como contadora e eu como programador e analista de sistemas, o Rafael Passini foi meu primeiro patrão. Quem é que eu vou procurar para ser o meu sócio para fazer as apostilas? Lógico, eu fui procurar o Rafael Passini, que, por consequência, 1 ano ou 2 depois, a Célia acabou sendo envolvida, foi convidada para ser a nossa executiva principal, e anos depois eu e o Rafael convidamos a Célia para se tornar sócia da empresa junto com a gente. Então, vejam como que o network, como que tudo isso está muito interligado, né? E aí eu não vou falar aqui, a história da Microlins seria uma outra, mais meia hora para eu poder discursar para vocês, porque ela é riquíssima de nuances, de exemplos, de clareza, né? 94, quando eu quebro, vou à lona, perco tudo, eu transformo 17 escolas próprias em 17 franquias. Então, nasce o franchise na vida do Semenzato em 1995 por necessidade. Então, são 25 anos trilhando, né, essa trilha do franchise. Então, basicamente, eu fiz essa introdução, Célia, para que as pessoas que não me conheciam, as pessoas que não conheciam essa história, né, que está muito interligada entre Célia, José Rafael Passini, lá em Lins, como elas são muito interligadas. E eu queria passar essa mensagem inicial para vocês. Você não vai ser um empreendedor vencedor, você não será promovido na sua empresa, ninguém vai te ver se você não fizer a diferença, se você continuar fazendo o arroz com feijão. Ah, mas eu fui contratado para carimbar esse papel aqui, eu vou ficar carimbando papel o dia inteiro. Tente entender para que serve aquele papel, por que você carimba aquele papel. Se o carimbo fosse substituído por algo melhor, tecnologicamente não seria melhor? Ofereça sugestões tecnológicas para a sua empresa, para o seu chefe. Ah, Semenzato, mas ninguém está me vendo. Calma, dedique-se, entregue-se que alguém vai ver. O mundo é muito justo. Quem diz que o mundo é injusto é porque não busca as oportunidades e não faz por merecer. Porque o mundo é justo, sim, existem pessoas olhando tudo que nós estamos fazendo. E você, para ser vencedor, você precisa gerar exatamente o diferencial. O que você faz de diferente? Qual é a paixão, a garra, o que te move, onde você quer chegar? Né? E aí, deixar de ser o reclamão. Né? Ah, nada dá certo para mim, as oportunidades não acontecem na minha vida. Né? Então, vamos deixar essa coisa de só reclamar e vamos focar, vamos ter sonho grande e vamos ter determinação e muita resiliência para poder superar. Entrando um pouquinho, Célia, agora na pauta, né, que é exatamente esse recomeço, eu vou fazer um popurrí muito rápido, porque muita gente ainda está aí meio perdido com essa pandemia, né? Eu vou dizer a vocês o seguinte: essa pandemia tem sido muito mais difícil do que foi eu recomeçar em 94, quando eu quebrei. Porque quando eu quebrei, eu tinha N alternativas para recomeçar. Olha só, eu tinha o franchise, que foi o que eu escolhi,
que foi o que salvou da minha falência absoluta. Eu tinha como voltar a ser programador, ser professor segundo grau, eu tinha como voltar a montar qualquer outro negócio pequeno para recomeçar, porque eu já havia adquirido alguma habilidade ali nessa experiência de ter montado as 17 unidades próprias nesses 3 anos, de 91 até 94. Mas o que fez a diferença, na verdade, foi o fato de que eu tinha ali um monte de alternativas. E na pandemia? Que alternativa nós tivemos? Na última semana de março foi decretado praticamente um lockdown total de todos os negócios. Distanciamento social, fecha-se o comércio, ninguém sai de casa. Olha isso, o que fazer? 12 empresas investidas. Então, qual foi, Célia e demais web espectadores, a minha primeira frase dita nesse momento, né, da pandemia? Foi o seguinte: salve os empregos, salvem os seus funcionários, porque você vai salvar o seu negócio. Por que eu soltei essa frase e ela circulou algumas revistas importantes do nosso país? Porque naquela primeira semana eu tinha uma certeza que eu poderia suportar a pandemia, mas nesse momento que nós estamos, eu estou dando um salto agora para julho, agosto, de retomada. Se eu não tivesse o meu quadro de colaboradores salvo, com know-how, talento, nós levamos anos para formar os nossos colaboradores, para transferir know-how, para eles atenderem com maestria os nossos clientes, para eles encantarem os nossos clientes. Aí eu demito todo mundo no começo da pandemia, e como é que eu ia retomar agora, gente? Eu ia levar 1 ano, 2, 3, para formar o meu quadro de novo. Então, num conjunto orquestrado de estratégias, nós fomos buscar plano do governo que nos apoiasse de alguma forma. Foi uma pequena ajuda? Foi, não podemos reclamar que de alguma forma ele ajudou, sim. Depois fomos buscar preservação de caixa, fomos buscar capitalização da empresa. Se não havia caixa para suportar esses 4, 5 meses piores da pandemia, nós tínhamos que buscar a capitalização. Fomos renegociar aluguéis com os donos, proprietários de imóveis, tudo isso apoiando os nossos franqueados do Brasil inteiro e ajudando. Suspendemos momentaneamente cobrança de royalties. Célia, tenho certeza que fez tudo isso com seus clientes da editora Raízes também. Ela foi renegociar com seus parceiros, ela prorrogou isso, prorrogou aquilo, para que a gente passasse esse momento. E tenho certeza que o seu nível de demissão foi praticamente zero. Porque você preservou o know-how, a excelência que são os nossos colaboradores, os talentos da nossa empresa. Então, dito isso, o que a gente previa? Que essa pandemia poderia se estender até dezembro. Para alguns setores, a gente já está sentindo que em julho e agosto já está sendo liberado. Não para todos. Mas nós tivemos que fazer também algumas transformações muito importantes. Setor de educação, nós implementamos o que levaria 3 anos para fazer, com o Instituto Embeleze, com o Instituto Gourmet. Nós transformamos toda a metodologia que era física, transferência em sala de aula, para o online. E rapidamente nós colocamos professor e aluno através das ferramentas digitais para oferecer transferência de aula. Com isso, nós conseguimos, Célia, reter 60% dos nossos alunos. O que vale dizer? Que nós salvamos o nosso negócio. Mas com que trabalho? Vendedor tentando vender digital pelo WhatsApp, cobrança continuando digital, constantemente o time ligando para o aluno e dizendo: você está assistindo aula? Por que você não entrou na aula de ontem? Por que você não assistiu a aula de ontem? Então nós ficamos interagindo, nos conectando com os nossos clientes e mostrando para eles que eles são importantes para nós. Qual foi o resultado disso? 60%. Até junho a gente reteve 60%, já estamos em 70% em julho, e eu já estou esperando resultados de 80% de retenção de alunos, retenção de faturamento no mês de agosto. O que vale dizer? Que nós vamos ainda sofrer um pouquinho até dezembro, sim, porque muitos dos nossos clientes perderam o emprego, muitos ficaram com medo e preferiram poupar dinheiro, cancelaram, mas eles vão voltar. E tem alguns setores, Célia e demais web espectadores, que eu não poderia deixar de dizer que são aqueles setores muito resilientes. Eu vou citar aqui as clínicas odontológicas, Célia, porque são
mais de 1.000 clínicas que nós temos no grupo SMZTO, e graças a Deus nós tivemos uma perda de apenas 10% a 12% do nosso faturamento nesse ano, em plena pandemia. Né? Então, o que vale dizer é que todo o esforço de preservação dos nossos colaboradores, de criar um plano, né, de sobrevivência nesse período foi fundamental para a gente poder sair vivo nessa pandemia. Né? E agora, prontos para a retomada. Sobre a retomada, eu queria dizer a vocês que nós estamos utilizando todos os protocolos mais seguros possíveis para a gente poder retomar. E retomar não quer dizer que você tem que trazer todos os seus colaboradores de volta fisicamente para o escritório. Você tem certamente 50% das funções, Célia, nós conseguimos, por exemplo, vender 40% do budget, do orçamento da Espaço Laser, a gente conseguiu vender em abril, maio, junho e julho, vender 40% com todas as clínicas fechadas. Mas sabe por que isso? Porque houve engajamento dos colaboradores, mas tem um ponto mais importante. A Espaço Laser é uma empresa de alta credibilidade. O nosso consumidor, o nosso cliente tem confiança na empresa. E aí, mesmo com clínicas fechadas, ele comprou o que ele iria comprar no futuro. Ele comprou acreditando que essa companhia vai entregar o serviço futuramente. Mas sabe o que é isso? Engajamento. É você vender verdade absoluta para o seu consumidor. É você sempre falar a verdade para o seu cliente. Você agir de forma correta com o seu consumidor. Porque nessa hora ele confia em você. Então, essa retomada agora, ela precisa ser muito bem planejada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos retomando, nesse mês de agosto, o escritório da SMZTO, de um grupo de 40 a 50 colaboradores, talvez no máximo 5 a 8 colaboradores por semana e em revezamento de plantão. Por quê? Porque a produtividade do time em home office, em alguns casos, chegou a ser melhor do que a produtividade dele dentro do ambiente do escritório. Sabe por quê? Tem colaborador que perde 1 hora, 1h30 para vir trabalhar e mais 1h30 para voltar. Então, todo esse tempo perdido em trânsito, ele está convertendo em produtividade para a empresa. Então, a pergunta que vem sempre, né? E claro, vamos ter outras já. Então quer dizer que não haverá mais escritórios do tamanho que nós temos hoje, porque metade dos colaboradores vão trabalhar em casa? Provavelmente sim. Se você for inteligente, você poder aprender e utilizar alguma coisa boa dessa pandemia, se é que podemos dizer que sobrou alguma coisa boa, foi exatamente esse aprendizado, que é possível sim 50%, talvez 30%, talvez 60%, vai depender do negócio, que é uma fábrica que depende de um manuseio, mão na massa, é diferente, né? Mas ainda assim, talvez ele possa ter uma máquina em casa e produzir em casa. É caso a caso. Mas na maioria dos casos, escritórios, né, você vai poder ter uma produtividade melhor do seu time de colaboradores em casa. Então, essa reflexão é que está trazendo para todos nós, e eu coloco essa reflexão para você, repense o seu departamento, repense a sua empresa, reconfigure a sua empresa sob a ótica de 2021, num modelo mais digital, claro, sem forçar a barra. Eu vou fazer isso porque é mais barato deixar 50% dos colaboradores em casa. Não pode ser só porque é mais barato. Tem que ser porque é mais produtivo, é mais inteligente, tem menor risco. Ele não tem risco de estar rodando no trânsito, sofrer um acidente, né, pegar uma gripe dentro de um veículo cheio, seja Uber, seja, né, transporte urbano, seja o que for. Então vejam vocês que tem muitas variáveis que nós precisamos repensar, né, e mudarmos o novo normal não está definido. Quem disser, quem falar ou quem profetizar que o mundo mudou a partir de agora, não é verdade, porque eu não acredito em mudanças de hábitos de forma rápida, porque o nosso inconsciente coletivo está moldado, configurado. Eu tenho 52 anos de idade e eu aprendi nesses últimos 20, 30 anos e me moldei de uma forma do meu consumo, na minha forma de entretenimento, na minha forma de viajar. E não vai ser 6 meses de pandemia que vai quebrar. Eu nunca mais vou viajar. Não é verdade.
O ano que vem, a gente volta a fazer todas aquelas coisas que a gente tem desejo, que a gente tem vontade. Então, se você tem uma agência de turismo e está com medo da sua agência acabar, segura a onda. Eu já falei para alguns empresários, Célia, que acham que ele tem que fechar o negócio dele porque não existe mais, não vai existir mais. Não é verdade. Se prepare para o seguinte, você ganhou dinheiro 10 anos, você vive do seu negócio 20 anos. Célia, vamos olhar para a editora celebrando 24 anos de muito sucesso de existência. Se nesse ano a Célia tivesse que tomar um empréstimo bancário, hipoteticamente aqui, tá, Célia? De R$ 1 milhão para poder salvar o negócio, gente, se esse negócio existiu 24 anos, gerou emprego, transformou vida, levou educação para tanta gente, lógico que em 2021 ele vai voltar a existir, ele vai voltar a ser triunfante de novo. O know-how está aí, as pessoas estão aí e o mercado vai voltar a consumir de novo. Então, não é porque teve uma pandemia de 6 meses, de 1 ano, que eu vou abandonar o meu setor, o meu sonho, porque esse negócio acabou. Claro, de novo, caso a caso, vamos analisar com muita calma, mas é muito importante que, se você precisar fazer o maior esforço do mundo para salvar o seu negócio, você tem que salvar, porque ele era bom até fevereiro, por que agora ele não é bom mais? Teremos mudanças, mas elas serão sutis, elas serão, você vai acomodar de outra forma, porque essa pessoa que começar a trabalhar em casa, não vai usar o Uber, não vai usar um transporte, esse dinheiro que vai sobrar, ela vai gastar em outro setor, ela vai viajar, ou ela vai comer melhor, ou ela vai comprar saúde melhor. Então, esse dinheiro, de toda forma, vai continuar girando na economia. Então, não tenham medo dessas mudanças, vamos enfrentar dia a dia, sendo vigilantes, cautelosos, tá? Cada dia tem que analisar, porque hoje está melhor do que ontem, amanhã vai estar um pouquinho melhor do que hoje, e a gente está fazendo as mudanças semanalmente nas nossas empresas, adequando a realidade, tá bom? Então, olha, esse era um pouco da visão do papo que eu queria passar para vocês. Eu sou um otimista por natureza, pode ter certeza que, se depender de mim, eu vou bater a meta de 2020, tá bom? Não tem pandemia que vai segurar, não. A gente tem 4 meses e meio praticamente aí, eu já estou entendendo que são 5 meses, porque esses últimos 10 dias, 5 dias de agosto, a gente já está superando metas aqui. Então, sobraram setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente vai correr atrás para superar os 4 meses, né, que a gente perdeu, e vamos tentar bater os 3,4, 3,5 bilhões de vendas sellout nas nossas mais de 2.200 franquias em operação em todo o Brasil. Estamos preservando os empregos e eu espero que eu, juntamente com os meus sócios de cada marca, né, vamos bater essas metas e vamos superar esse momento muito difícil, né, e onde a gente lamenta todo dia as perdas, as mortes que nós tivemos nesse período, de pessoas muito queridas, muito próximas da gente, né? Eu perdi um cunhado muito querido, uma pessoa que era como irmão para mim, e isso realmente me entristece muito. Mas é o preço. Eu vou fechar essa primeira minha apresentação dizendo que a gente não vai ter tudo na vida, gente. A vida, eu contei aqui um monte de vitórias, mas eu poderia contar para vocês a perda dos meus pais, e foi algo muito traumático, onde eu estava achando que eu era dono do mundo, estava conquistando tudo, carros importados, avião, tudo que vocês possam imaginar que o dinheiro possa comprar. E aí a natureza veio, Deus chegou e falou, olha, é hora de levar os seus pais para junto de mim. Um acidente besta levou meu pai e minha mãe. Claro, sofri, fiquei 6 meses depressivo, não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, mas no final do dia a gente tem que entender que a vida aqui na Terra, ela não vai permitir que você só ganhe. Eu aprendi a perder na vida, e quem achar que vai passar nessa Terra aqui, essa curta passagem, talvez de no máximo 100 anos, que é o que cada um de nós podemos chegar, só ganhando, você está enganado. É equilíbrio, eu ganho hoje, perco amanhã, esse equilíbrio que é importante você ter na vida, tá bom? Então é isso, seja um executivo vencedor, seja um empreendedor de sucesso, a fórmula vocês já sabem, você tem que ser o melhor no que você faz. Não tem espaço para o número 2, número 3, tá? Isso eu falo para os meus filhos desde pequeno, sou um pouco, às vezes, criticado duramente pela minha esposa, Samara, porque ela fala, você é muito duro, você falar que número 2 não tem valor, mas é assim, você tem que mirar no número 1, tem que sonhar grande. Tá bom, se ficar número 2 por um ano ali, tudo bem, mas não pode ser número 2, número 3, tem que ser número 1.
Não é isso, Célia? Estou devolvendo para você aí. Agora eu quero as perguntas aí para a gente juntos aqui responder os web espectadores aí, tá bom? Tá, primeiro eu queria te agradecer e agradecer assim os inúmeros, né? Em meu nome, em seu nome, parabéns, gratidão que a gente está vendo aqui no Instagram, no YouTube, de tantas pessoas queridas reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo esse bate-papo. E eu queria te pedir, Zé Carlos, para você aceitar a Raízes aí na sua transmissão no Instagram, porque a gente Ah, amplia você isso. transmite ao vivo, né? É isso. Ah, O deixa que eu eu achar aqui, peraí. Uma das coisas que eu quero só fechar, eu já tenho algumas perguntas para te fazer, que a Patrícia aqui tá me assessorando e separou algumas perguntas, mas assim, o Ô, que o Zé Célia, Carlos... pede para o pessoal da editora fazer o pedido de novo, que eu não estou achando aqui. Peraí, ela vai fazer, um minuto. Pronto. Tá. Ela vai continuar, já vai fazer. Vou perguntar. Na verdade, a única coisa que eu quero falar, Zé Carlos, é assim, para todo mundo que está nos ouvindo, Ah, já adicionei aqui, tá? Vamos ver se vai entrar aqui. é que assim, tudo isso que o Zé Carlos disse, o Zé Carlos sempre, foi o primeiro Célia. a chegar na empresa, sempre foi o primeiro a chegar. Não importava a situação financeira, se tinha oficial de justiça atrás dele, ele sempre chegou animado. Sempre. Eu nunca te vi desanimado. A não ser quando você teve essas perdas, que foi muito difícil, mas assim, a sua capacidade de mostrar para a gente que é possível a gente superar, eu aprendi muito cedo com você. Sempre. A gente chegava numa franquia para fazer uma reforma, o franqueado tinha 1000 obstáculos, dizia, não, gente, põe essa parede aqui, aquela lá, vamos em frente, em uma semana está pronto. Então, assim, tudo que ele está dizendo não é mentira, não é invenção. Eu vivi isso com ele, né? E como primeira pergunta, vem uma pergunta aqui da Elaine Muniz, ela está dizendo que quer fazer o primeiro empreendimento. E qual é a sua dica? Com certeza você vai indicar uma das suas redes, mas qual a sua dica aí como o primeiro empreendimento de alguém, tá? Olha, a primeira coisa que você tem que cuidar para você para você empreender é aquilo. Célia, as pessoas confundem um pouco que empreender, por exemplo, tem que ser criar um negócio novo, sabia? Do zero. Você tem que inventar um negócio. Eu queria dizer para vocês que empreender, na verdade, você pode empreender sendo um diretor da sua empresa, um gerente. Basta você olhar para aquela empresa, você sendo dono dela. Esse é um comportamento que eu sempre tive, Célia, que é o comportamento de dono, tá? A maioria dos colaboradores acham que eles têm que se comportar como empregado. Passe a olhar para esse negócio como se ele fosse seu e dê o maior lucro possível para essa empresa. É como se você fosse um empreendedor. E para você empreender, a primeira coisa, você tem que buscar uma atividade que você seja apaixonado, que você tenha brilho nos olhos por aquela atividade. Porque fazer o que você gosta é mais fácil. Fazer o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma diversão. Eu não sinto cansaço, eu estou sempre pronto, né? Então, essa é uma das coisas. E dois, calibrar o capital que você tem para o tamanho do negócio que você vai montar. Isso é muito importante, porque senão você entra num pesadelo. Entra num negócio que é 500 mil de investimento, você só tem 250, você vai sofrer. Então, eu sempre recomendo isso, tá? Paixão pelo que você vai fazer e adequar o investimento com a sua capacidade para que você não tenha surpresas, tá bom? O resto, é se atirar e fazer o melhor, que certamente você vai ser recompensado e vai ter espaço no mercado. Agora eu tenho uma pergunta aqui da Elaine, que já trabalhou com você, hoje é nossa gerente financeira. Então, em relação a essa grande revolução tecnológica que está às portas, as microempresas brasileiras estão preparadas para esse novo momento? Estão hábeis para isso? Na sua visão, o que é necessário repensar? Olha, eu acho que principalmente o mindset do dono e das pessoas vai ter que mudar. Porque haviam empresários, até então, que não aceitavam o digital, por exemplo. Ele estava moldado há 30 anos atrás com um mindset voltado para o analógico. E agora, ou você, por exemplo, os nossos restaurantes L'Entrecôte de Paris, ou eles migram
para o delivery, ou eles teriam todos morrido e fechado. E aí, Célia, eu tenho que dizer o seguinte, quando nós fomos para o delivery, o L'Entrecôte de Paris encontrou que tem 80 espaços no Brasil para a gente montar um L'Entrecôte de Paris delivery. E era inviável fazer restaurante físico nessas 80 praças. Olha isso, eu estou falando de novo, uma segunda coisa boa que a pandemia trouxe para o L'Entrecôte de Paris, que, embora trouxe uma recessão de 4 meses, com restaurantes fechados, mas ele trouxe um delivery com viabilidade para entrar no Brasil inteiro. Por quê? Porque houve um novo hábito, nasceu um novo hábito de consumo, e esse sim eu acredito que ele vai continuar. Não que ele vai matar o restaurante físico, porque, de novo, a gente vai ter vontade de consumir sim, a gente vai ter vontade de ir para um restaurante, tomar um bom vinho, comer, degustar um bom prato, isso não vai mudar, né? Mas é importante que vocês mudem o mindset, a cabeça precisa mudar para enxergar o novo que chegou. E o novo não é diferente, o novo é uma readequação do que era no passado. É um jeito diferente de você fazer negócio, de você gerir, de você comprar, de você vender. É um jeito diferente, mas as coisas vão continuar sendo consumidas no mesmo modelo que sempre foi, tá bom? Uma outra pergunta é do Marcos William, que está dizendo o seguinte: como a gente ficar sempre focado? Qual é a sua dica? Aqui é o seguinte, Célia, eu vou transformar o foco numa trajetória de longo prazo, tá bom? Um olhar de longo prazo. A maioria das pessoas, eu tenho dito algumas vezes isso, principalmente os jovens, acham que tem que ficar rico da noite para o dia. O Semenzato começou com 12, 13 anos de idade. Com 23, montou a primeira empresa dele. Vendi a minha empresa em 2010 com 43 anos de idade. Tá? O que vale dizer? Eu tive uma trajetória de 13 para 43, de 30 anos, trabalhando para conseguir pegar os primeiros milhões na mão e falar, fiquei rico definitivamente. Eu conquistei um patrimônio, eu tenho poupança, eu tenho riqueza. Isso foram 30 anos. Então não foi só uma trajetória de foco total, eu não desviei do meu foco em momento algum durante esses 30 anos. E ele começou de que forma? Sendo o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox, o melhor professor, o melhor vendedor de franquias depois, e aí, para chegar, talvez ser o melhor empreendedor do Brasil, do Estado, enfim, a conquista sempre deverá ser pavimentada no médio e longo prazo. Não existe construção de sucesso, de riqueza em curto prazo. Não tem bilhete premiado. Todas as conquistas terão que ser pavimentadas, construídas com alicerce. Também não adianta construir em castelo de areia. Quantos voos de galinha você vê por aí? Ó, sobe e desce, ó. Ó, vende 200 franquias, fecha 200. Vende mais 500, fecha 500. Esse é o exemplo de voo de galinha, porque não tem consistência, não está preocupado com o sucesso do franqueado do cliente, não está preocupado com a satisfação do cliente lá na ponta que compra o serviço ou o produto. Isso tem que ser pleno. Não adianta construir historinha da carochinha, que não cola, ela voa por um ano, 2 e morre. Voa por um ano, 2 e morre. Não tem consistência. Então nós temos que aprender a ter foco e alvo distante. Eu sonho grande, traço uma meta e vou buscar essa meta. Vai ter um monte de pedras pelo caminho, você tem que ter muita resiliência, eventualmente você pode quebrar pelo caminho, eventualmente você pode até ir à falência, mas você não pode perder o seu objetivo, nunca deixar de lutar e buscar o seu objetivo, tá bom? Então, foco é o ponto mais importante. Agora, depende, qual a direção do meu foco? Eu quero focar em fazer voo de galinha ou eu quero focar numa trajetória de longo prazo? A de longo prazo eu já contei para vocês aqui, dá trabalho, leva 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tem trajetória fácil, tá bom? Aqui, Zé Carlos, tem a pergunta da Daniela Brandi, que é uma querida, diretora da CIRP, é uma pessoa que nos ajuda aqui em questões de RH, está agradecendo a participação e ela pergunta o seguinte: o que te inspira em momentos de pressão? De onde você tira força em momentos de poucas opções e dificuldades? Tem uma coisa, né? Você viu aqui, eu respirei porque ela me colocou numa saia justa aqui, no momento de pressão, né?
Eu aprendi uma coisa. Primeiro, não existe problema sem solução. Não existe. Todo problema, toda sinuca de bico que a gente fala, que é aquele cantinho que você se encontra, que você não sabe como é que você vai sair dali, todos eles têm saída sim. E eu vou deixar só uma dica para vocês. Foco na solução do problema, tá bom? Foco na solução do problema e não foco no problema. Quando eu tive o meu problema em 94, que eu quebrei porque o Plano Real inviabilizou, a receita ficou menor do que as dívidas, o que eu fui buscar? Eu fui buscar no franchise a solução para os meus problemas. Eu fui buscar solução. Depois, o franchise deu tão certo que em 2, 3, 4 anos eu resolvi todos os problemas que eu tinha causado lá atrás. Fui pagar os credores, fui pagar os bancos, tudo no momento certo. Mas o que eu fiz? Eu dei foco na solução do problema. Se eu tivesse focado no problema, eu teria deitado no chão, talvez deitado na sarjeta e teria morrido ali. Meu sonho teria acabado. Eu deixei, né, o problema de lado, foquei na solução, e é assim que você tem que agir sempre que você estiver no momento de pressão. Foco na solução. Às vezes, a solução do problema não é imediato. Às vezes, você vai ter que olhar para o problema e falar, o problema, vem cá. Não tenho solução para você agora. Fica no cantinho ali, ó, esperando, no momento certo eu vou voltar até você e vou te dar a solução, tá bom? Mas não é hoje, não é agora. Não adianta espernear, pode pular, pode fazer o que você quiser, pressionar, fica aí. Na hora certa eu vou te dar a solução. Então tem coisas que você tem a solução na hora, tem coisas que você precisa de tempo para ter a solução. Então tem que ter muita calma, respirar, nunca fechar as portas, nunca dizer para a pessoa ou para o fornecedor, não tenho solução, brigar com a pessoa, você fechar uma porta, nunca. Eu nunca fechei uma porta. Todas as portas que eu passei na vida, com dificuldade ou com felicidade e alegria, todas estão abertas. Isso é o mais importante. Então tem que ter muita serenidade na hora de resolver um problema, um conflito, tá bom? Serenidade, cabeça fresca. Se você não tem a solução, vai dormir. Durma uma noite maravilhosa de sono. Talvez 5:30 da manhã, Deus vai abrir, a sua mente vai abrir, vai falar, nossa, a solução está tão fácil, e eu achava que era tão difícil. E você vai lá, 6 horas da manhã, manda um e-mail para a pessoa e fala, já tem a solução, tá bom? Passa lá hoje que está tudo resolvido. E às vezes, se você quisesse resolver ontem à noite, ou ao longo do calor daquela emoção, você não ia resolver. Então, serenidade, momento certo para resolver o problema, tá bom? Está batendo um sol aqui em mim. Nossa, eu não imaginava que quase 4 horas da tarde ia vir tanto sol aqui. Aqui tem uma outra pergunta de um colaborador nosso, o Juan. O Juan é do TI, é um colaborador muito querido também. E aí ele pergunta assim, com base no assunto, repensando 2021, olhando para o lado do empregado, o senhor acredita que o melhor tipo de profissional do momento é aquele que teve maior amadurecimento profissional, encarando todas as adversidades, entregando resultados durante a pandemia, independente do cargo ou da experiência? Eu acho que aqui, assim, é uma pena que no Brasil os empregadores, as empresas não tenham uma prática de fazer avaliações mensal, trimestral, semestral, anual dos seus colaboradores e dar feedback, tá? Esse seria o cenário perfeito, a empresa conseguir criar um plano de avaliação e mensuração. Então, eu te dou uma meta, que é você me entregar, por exemplo, 10 milhões de vendas esse ano, com uma lucratividade de 30%. Aí, mês a mês, eu vou medindo, mensurando, e na medida que você atingiu 50% da meta do ano, eu volto a você e dou um feedback. Olha, parabéns, você cumpriu 50% da sua meta desse ano, eu já quero antecipar aqui, 30% do seu prêmio produtividade, porque você é muito importante para a nossa empresa. É uma pena porque... Mas você sabe por quê? Eu não vou dizer que os empresários são culpados por isso, não. Eu vou dizer o seguinte, os impostos que a gente paga nesse país são
são covardes. A tributação trabalhista, ela é escochante, ela é desumana. Então, o que sobra de lucratividade, e para fazer lucro nesse país, você tem que ser um gênio, você tem que ser um monstro como gestor para você gerar lucro. Então, se porventura o seu colaborador não está te recompensando, não está te dando o devido feedback, né, de crescimento, de você melhorar na sua função, uma promoção, por exemplo, melhorar o seu salário, tente entender também, sob a ótica da observação, de que os resultados das empresas também nesse ano estão sendo muito sofríveis. Então, eu não estou aqui querendo fazer meia-culpa, né? E, na verdade, proteger um pouco os empresários. Mas eu queria dizer para você que esse é um ano muito diferente. Talvez nós vamos ter que meio que apagar esse ano das nossas expectativas e já começar a pensar em 2021, que é essa nossa, até o nosso título aqui, a retomada 2021, para a gente começar a sonhar tudo de novo, metas novas, e olhar 19 e 21. 20 foi meio que uma ponte, uma travessia que a gente teve e esquecer dele breve, tá? Não fica pensando muito nos resultados catastróficos de 2020, não, senão isso vai te atrapalhar a você voltar a sonhar, a você voltar a pensar em coisas grandiosas para o futuro de novo, tá bom? Então essa é a minha recomendação. Bom, Zé Carlos, obrigado. Anderson Zuarte pergunta assim, para que área de venda, como preparar o funil para a retomada? Foco em médio prazo? Olha, aqui é o seguinte, primeira coisa que você deve analisar é o perfil do seu negócio, tá? Então, por exemplo, seu negócio já está com 100% liberado, né? Lojas estão todas abertas, os seus colaboradores todos estão aptos para voltarem a trabalhar com segurança, né? Esse é uma outra calibragem que você precisa fazer, né? E você olhar para o setor que você atua, como está o apetite do consumidor. Certamente, se a gente estiver falando de uma agência de viagens, eu queria dizer para você que talvez esse semestre ainda, de setembro a dezembro, não será um momento maravilhoso para você vender uma passagem para o exterior ou para dentro do Brasil. Mas tem setores como restaurantes, como clínicas, né, médicas, estética, odontologia. Como eu falei aqui, as nossas clínicas odontológicas, o setor de odontologia e saúde, já bateu meta em julho, tá? Meta do pré-Covid. O que equivale a dizer que nós já estamos 100% em linha com o nosso orçamento, já voltou plenamente essa atividade. Então vai depender muito do setor, mas você tem que ir calibrando isso devagar. Eu começaria com 30% de investimento na força de vendas, mídia, né? Mídia digital, offline. Pô, foi bom. Observe uma semana, você disparou uma verba pequena, R$1.000, R$2.000, R$3.000, depende do tamanho do seu negócio, claro. Você dispara um pouquinho, sente o retorno, opa, deu certo, o pessoal está comprando. Bom, dobra o investimento. Oh, que legal, deu certo de novo, dobrou o investimento, triplica o investimento. E, de repente, você vai ver que passou a crise da pandemia e você já está no seu orçamento original pré-Covid, lá fevereiro, janeiro ou do ano passado. Tá bom? Então, muita cautela para você não jogar dinheiro fora, porque senão você dá um tiro de canhão logo e as pessoas não estão naquele setor que você atua aptas a comprar nesse momento, seja por que motivo for. Elas não voltaram ao normal ainda. E aí você vai jogar dinheiro fora, porque você vai investir e não vai ter retorno. Então, calibrando de pouquinho. Começa de pouquinho, vai medindo, e aí você vai aumentando, tá bom? Essa é a minha recomendação, é o que eu estou fazendo nas minhas empresas, tá? A gente está retomando as mídias agora de forma cautelosa, calibrando, né? Hoje fui até indagado por um diretor financeiro de uma das empresas, dizendo, Semenzato, tem muito dinheiro no caixa aí do fundo de propaganda, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Falei, calma que nós já estamos pensando numa campanha de retomada agora para agosto, setembro. Então, acho que é isso que vai acontecer, é o mesmo caso da sua pergunta aí, tá bom? Bom, agora, Plínio te pergunta como empreender quando vemos tantas incertezas e instabilidades políticas em nosso país. É o Plínio, meu filho, tá, Zé? Ah, legal. Plínio, um abraço para você, tô com saudades, viu? Olha só, a pergunta do Plínio certamente está passando na cabeça de muita gente nesse momento, né? Poxa, o que eu faço? Eu queria dizer para você que está em dúvida que esse é o momento mais propício para você investir.
A minha filha está comprando franquias e está montando franquias, ela atua no marketing na SMZTO, juntamente com sócios. Meu filho, juntamente com sócios, estão comprando franquias e acelerando. Eles são multifranqueados, eles investem em várias marcas de franquia, preferencialmente do grupo SMZTO, claro, e aí tem a área de educação, tem alimentação, delivery, tem tem área de tecnologia, tem uma série de setores aí, né? Estética, enfim, são várias as marcas e eles estão montando um portfólio muito diferenciado. E por que eu digo que esse é o momento melhor? Nunca nós tivemos juros de 2% ao ano nesse país, taxa Selic 2%. Nunca mais nós teremos essa oportunidade de você se alavancar. O que eu dizia anos atrás, não tome dinheiro emprestado para montar o seu negócio, porque você não vai fechar a conta. Hoje eu digo, pode se alavancar, vai no banco, toma dinheiro para 2, 3, 4 anos para pagar, monta a sua franquia com 50% do capital próprio e 50% pode alavancar que você vai ter resultado favorável. Por que eu digo isso? O juros está baixo, esse é o melhor momento. Outra coisa, nunca nós tivemos oportunidades de pontos comerciais a preços interessantes. Shopping tem oportunidades, porque alguns setores, infelizmente, não suportaram nessa pandemia. Alguns setores realmente foram inviabilizados. Não porque a pandemia inviabilizou, às vezes eles já vinham capenga, já vinham sofrendo 1 ano, 2, e aí a pandemia só deu o empurrãozinho que faltava. Pum, jogou para o buraco. Então, tem muita oferta de imóvel, você consegue negociar bons imóveis, você consegue negociar carência, você consegue contratar uma reforma com preços melhores. Então, esse é o melhor momento para você investir, sim. Então, Plinião, vamos para cima, vamos empreender, que esse é o momento. E vamos colher frutos em 2021, porque você vai levar 4 meses para montar qualquer negócio hoje. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, você está voando. Se Deus quiser, a vacina até dezembro, janeiro está aí, e o ano que vem nós vamos voar, tá bom? Bom, já é 4 horas, mas eu vou tomar a liberdade de fazer mais 2 perguntas para você. Por favor, a primeira do Carlos, também é um funcionário da gente muito querido. Todos eles são, viu? Que fizeram pergunta e o que não fizeram. Não fiquem enciumados. O Carlos, ele trabalha na área de tributação, ele que faz faturamento, que olha a parte fiscal da empresa, né? Então, o Carlos está perguntando assim, olha, existem vários ícones mundiais do empreendedorismo e investidores que frisam que em momentos duros de crise que surgem as melhores oportunidades. Para a nossa área do ramo gráfico, do ramo didático, quais oportunidades o senhor apontaria para inovarmos e nos destacar em meio aos concorrentes? Só vou te falar uma coisa, Zé. Antes de você responder essa pergunta, a Raízes já está criando a Raízes Tech para inovação, tanto na área de e-book, como na área de propaganda digital, que é uma outra ferramenta que vai chamar Flup. Então, antes de você responder, tá? Fique à vontade. Significa que você já está tomando a iniciativa, mas a verdade é essa, você precisa realmente transformar todo o seu conteúdo didático-pedagógico, que até então era muito centralizado nos livros, e isso certamente vão virar e-books, vão virar ferramentas, materiais digitais. Por quê? Porque as pessoas estão bastante propensas, né, a usarem o seu tablet em casa, na cozinha, ao fazer uma receita lá do Instituto Gourmet, ela vai abrir o tablet e ela vai fazer ali com o tablet aberto. Então, no ambiente de trabalho, então é muito natural essa convergência, né, do setor gráfico, do papel, ter uma migração forte para o digital. Eu vou reafirmar a vocês, de novo, que não é verdade absoluta que os livros vão acabar. Tanto é verdade que os nossos internautas que estão aqui, web espectadores e convidados, e o mundo, o Brasil, meus filhos em casa, minha esposa, todo mundo, Célia, eu sei o quanto você gosta de ler livros, vocês não vão perder o hábito de ler livros físico. Não é verdade absoluta que nós daqui, talvez a nova geração, os nossos filhos e netos, talvez serão totalmente digitais e vão ler livros digitais. Mas eu falo porque meu filho é muito digital, minha filha, minha esposa, mas eles adoram ler o livro físico ainda, não conseguem migrar. Então, muito cuidado, eu acho que o livro ainda vai ser uma grande fonte de consulta, ele não vai desaparecer do mercado,
mas, claro, uma tendência de 30 anos, 40 anos, havia aquela modificação, porque os teens de hoje, os jovens de hoje, já são digitais no hábito de consumo, vão comprar muito mais alimentação pelo aplicativo, vão comprar muito mais tudo que vocês pensem, né, de tênis, calça, roupa, o que vocês imaginarem, vão comprar tudo pela internet. Isso é natural, essa migração. Por isso que nós temos que mudar o nosso mindset convergindo para esse mundo digital, tá bom? É isso aí, mas você está no caminho certo, Célia. Ó, deixa eu falar, nós estamos com várias perguntas para responder, mas já é mais de 4 horas, eu sei que você tem um compromisso. Então, assim, eu queria que você deixasse para nós, aí é a minha fala, qual é a frase que você nos deixaria como fechamento desse bate-papo, né? Além de agradecer você, agradecer o meu time, agradecer o pessoal de apoio aí que ficou do TI para que isso fosse viabilizado, e agradecer todas as pessoas que estão participando. Tem um monte de gente agradecendo, te parabenizando, Zé, me parabenizando. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Eu acredito muito nesse network, o Zé Carlos sabe disso, e vale a pena a gente se dar bem com todo mundo, né? Então, eu queria que você deixasse uma frase aí, ou uma fala sua final para a gente encerrar. Ô Célia, tem algumas frases do Sebenzato que elas são muito vivenciais e elas foram experimentadas ao longo da minha trajetória, tá? E eu digo que se eu tenho o sucesso que eu tenho, reconhecimento, notoriedade, respeito das pessoas por essa trajetória, foi porque algumas coisas eu aprendi a praticar. Algumas delas eu já até falei ao longo desse nosso bate-papo. Uma delas é muito forte para mim, que é o dividir para multiplicar, tá? Essa coisa de você não achar que você tem que ganhar sozinho ou ficar rico sozinho, você dividir, isso sempre teve muito forte comigo. Eu dividi muito com o Rafael Pacini, eu dividi com a Célia, eu dividi com um monte, dezenas de sócios. Então, assim, eu sempre fui muito participativo, eu sempre adorei ver as pessoas do meu lado ganharem bem, se projetarem, serem bem-sucedidas, né? Prosperidade das pessoas, eu sempre cultivei isso. Então, essa dividir para multiplicar, para mim, é muito forte. A outra frase eu falei aqui também, nessa vida, né, ou na vida empreendedora, na vida aqui na Terra, você não vai só ganhar, aprenda a perder também de vez em quando. Claro que ninguém sai de casa de manhã falando, hoje eu vou perder, porque hoje é o dia de perder. Negativo, todo dia é dia de ganhar. Mas na dúvida, entre você e um interlocutor, se houver justiça ali, e ele realmente está merecendo, ele que ganha e você perca. De vez em quando, esse jogo é muito equilibrado na vida. E eu provei ao longo da vida esse exercício prático. Eu falo isso porque eu vivenciei tudo isso. E às vezes eu falava, estou perdendo agora, mas no dia seguinte vinha outra bênção 10 vezes maior que aquela. Algo melhor estava preparado. E se eu ficasse ali birrento, brigando por aquela moedinha, talvez, não viria as moedas gigantes no dia seguinte, moedas de ouro e tal. Então, é o equilíbrio, tá bom? Isso que é fundamental. Outra frase, né, que eu tenho, que é sonhar grande. Ela é meio, assim, jargão, talvez, de mercado, né? Mas sonhar grande, sonhar pequeno custa a mesma coisa, gente. Então, mira lá em cima logo, sonha grande. Né? Isso eu sempre sonhei grande. Desde o momento das coxinhas, eu tinha sonhos grandiosos, fazendas, jatos, o melhor carro do ano. A Célia deve lembrar, saía o carro novo, eu já trocava. Então, mas isso era o lado que me realizava, né? Aí construí a casa dos sonhos dos meus pais, dei o conforto mínimo necessário, né? Suficiente ali para a família. Então, acho que... Mas tem uma frase, Célia, que para mim nutre tudo isso. Tudo isso que eu falei aqui seria vazio, né? Se nessa trajetória de 30 anos empreendendo e 25 anos do franchise, Célia, e isso vale para você também, se a gente não tivesse uma coisa chamada propósito. E sabe o que significa propósito, gente? Mais de 5 milhões de empregos gerados com a Microlins. Eu peguei 5 milhões de jovens da periferia e falei, vem cá, vem sonhar comigo. Eu fui vendedor de coxinha e eu venci. Então vem cá, eu vou te ensinar uma profissão e você vai aprender uma profissão. Aí eu fui, Célia, criei o Instituto Embeleze e falei, vem cá, eu vou te ensinar, através da Embeleze, indústria de cosméticos, você ser o melhor cabeleireiro, manicure e pedicure do mercado. Vem cá. E aí eu transformei milhões de mulheres que levaram educação melhor para casa,
que levaram entretenimento, saúde, melhoraram a vida da família. Então percebam que fazer sucesso, ganhar dinheiro, não é só o ato de você achar um bom negócio. Tem por trás desse negócio, precisa ter uma essência, precisa ter um propósito, um DNA vivo, verdadeiro, né? São milhões de sorrisos transformados. Vocês têm ideia do que é transformar o sorriso de uma pessoa lá da periferia que veio até o Odonto Company, Célia, e falou: eu não posso pagar esse tratamento. Não, mas espera aí, vem cá. Nós vamos parcelar em 18 vezes para você. Faz a primeira fase em 18 meses. Vai demorar um pouquinho mais. Mas depois de 18 meses, Célia, ela faz aquela selfie com aquele sorriso incrível, maravilhoso. Isso é Odonto Company transformando sorrisos. É propósito. Então, o dinheiro nunca foi o primeiro, né? Então, eu quero fechar dizendo o seguinte: faça o que você quiser fazer de melhor na vida, mas que tenha propósito e que tenha um desejo verdadeiro de transformar a vida de alguém. Ponto final. Espere que o resultado virá. Você vai ver que é naturalmente, as coisas vão, cada dia vai prosperar mais, cada dia vai prosperar mais, de repente você é um monstro do empresário e você nem entendeu direito o que aconteceu. Por quê? Porque você exercitou um propósito. Você tem ideia que você, Célia, é totalmente responsável e transformadora desses milhões de alunos da Microlins. Você levou os livros, eles levavam para casa o aprendizado, né, as apostilas de Windows, Word, Excel, vendedor, né? Hoje o Instituto Gourmet, você fazendo as apostilas lá, formando nossos cozinheiros, nossos chefes do futuro. Então, isso aqui, ó, você vê que é um ecossistema todo alimentado e equilibrado para a gente poder buscar um propósito, tá bom? Então é isso, eu estou finalizando aqui com um sol enorme aqui, olha só, mas isso significa a luz que está perto de nós, né, Célia? É essa luz que irradia, que leva muita energia para as pessoas e a gente acorda todo dia com vontade de transformar vidas. Esse é o Semenzato, esse é meu sonho e eu espero que eu tenha deixado essa 1 hora de inspiração para vocês aí e que a Editora Raízes, time de colaboradores, que vocês continuem brilhando, continuem levando transformação de vidas através do material didático, através do material publicitário, através de editoriais, né? E que Deus esteja sempre presente, né? Nos planejamentos de vocês, nos planos, Célia, seu, você que é uma batalhadora, uma empresária, exemplo, uma pessoa com ética, responsável, né? Que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas. Então, você é um exemplo de empresária. Eu parabenizo você, parabenizo a Editora Raiz pelos seus 24 anos e que venham mais 24 anos muito prósperos para vocês, tá bom? Obrigado de coração a todos vocês também do Instagram que estiveram com a gente. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, colocando vocês com pensamentos muito sólidos no trilho, né? E com busca de transformação de vidas, propósito, realização de sonhos, muita resiliência, muita vitória, muitas bênçãos, tá bom? Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês, viu, Célia? Um abraço, felicidade, Zé. Grande abraço. Deus Obrigado. abençoe vocês também. Um abraço aos nossos amigos aí que participaram desse momento tão importante para a gente. Super beijo a todos. Tchau. Até mais, pessoal. O pessoal do Instagram também, agradeço a pessoal que manteve aqui presente do começo ao fim, tá bom? Um abraço a todos vocês. Até breve. Tchau. Será que ele saiu?